Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a comemoração da equipe do Lula sobre o resultado do Datafolha. Olha só o que diz a Folha de São Paulo aqui. A aprovação de Lula para de piorar, mas é cedo para dizer que o presidente virou o jogo, né? Mas não é isso que pensa a turma do Lula aqui, ó. Datafolha confirma virada do governo Lula. Lula conseguiu virar a avaliação negativa dele, não sei o que lá. Eu não falei para vocês que era um quebra-galho da Folha? A Folha dando um jeito de dar uma notícia boa para o Lula, porque espera que com isso consiga dar alguma força para o governo moribundo, né? Só que ninguém está caindo nessa história. Esse pessoal está achando que vai arrebentar. Só que tem hoje dia 6, tem a manifestação na Paulista, meu amigo. Esse pessoal não perde por esperar. Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Fiat Maré, a Bomba Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Datafolha ontem, como a gente falou para vocês, teve um refresco para o Lula. O Lula continua muito mal, mas estava pior na última pesquisa que foi feita e deu uma melhoradinha muito leve mesmo no final das contas, né? Mas na visão deles, ó, parou de piorar, não sei o que lá, já está ganhando, já está melhorando a situação, conseguimos reverter o negócio. Mas não me parece ser muito bem isso daí, não. Eu acho que é muito mais uma coisa do Lula estar afastado das redes, estar afastado da política, né? Aquele efeito que eu falei para vocês do Lula não falar, melhora a imagem dele. Quanto mais o Lula fala, pior fica a situação. Ele ficou uma semana no Japão, todo mundo falando sobre o julgamento do Bolsonaro e coisa e tal, deu um refresco para o Lula, mas agora o Lula voltou. E esse é o outro problema que a imprensa está enfrentando. Qual que é o problema? A imprensa não quer a aprovação da anistia. Só que, no final das contas, com um Lula fraco e um Bolsonaro forte, a anistia vai passar. Lembra, poder deriva de poder futuro, ou seja, o poder que você tem agora, o quanto as pessoas acreditam em você agora, depende do que você consegue fazer no futuro. Por que o Lula está tão mal, no final das contas, em termos políticos? Não apenas porque a aprovação dele está muito pequena, como no final das contas o pessoal está vendo que ele não vai a lugar nenhum. No final das contas, né, vai chegar 2026, ele vai perder a eleição, não tem para onde ir. Então, se o Lula já é carta fora do baralho, por que o PSD vai aprovar o Lula? Por que o PP vai aprovar o Lula? Por que os partidos do Centrão vão aprovar o Lula? Entenderam o problema? Entenderam por que o Lula convenceu o Datafolha a fazer uma pesquisinha tão bacana? E tanto que foi o Datafolha e a Quaest, que são os amiguinhos do Lula. É capaz do IPEC também, né, que é o antigo IBOP, também lançar uma pesquisa nesse sentido. São os 3 institutos de pesquisa amigos do Lula nessa história, né? A preocupação deles é justamente com a anistia, né? Eles estão vendo que os deputados estão aprovando a anistia, eles não querem que a anistia seja aprovada, porque o pessoal todo tem pavor do Bolsonaro, o Bolsonaro cortou verba para esses jornais tradicionais, esse pessoal não quer isso, eles ficam preocupados do Bolsonaro voltar, eles estão vendo a força do Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro aprovando a anistia vai ser uma demonstração de força enorme do Bolsonaro. Ele está muito perto de conseguir isso, né? Se a manifestação hoje for um sucesso, o que eu acredito que será, certamente farei um vídeo sobre isso daqui a pouco, né? A manifestação é às 2h da tarde na Paulista, ou seja, já deve ter gente lá, já deve estar começando a chegar o pessoal por lá, mas no próximo vídeo a gente já deve ter uma visão melhor de como é que foi essa manifestação. Eu certamente vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Mas o ponto deles é esse, né? Eles estão vendo que eles têm tudo para provar isso. Porque, de um lado, o Centrão está meio que abandonando o Lula, ou seja, o Lula quis fazer acordo com o Centrão, quis trazer o Centrão para o governo, quis oferecer ministério para o Centrão. Vocês repararam que não teve a reforma ministerial do Lula, ele trocou ali, botou a Gleisi Hoffmann, não sei o que lá, mas o que ele queria não era isso, o que ele queria era trazer gente do Centrão para o governo dele, né, para o pessoal poder votar com ele no Congresso. E não conseguiu isso. Por que ele não conseguiu? É aquela história que eu falo para vocês. Deputado adora roubar dinheiro, adora ganhar dinheiro. E esses ministérios, em última análise, é basicamente isso, tá? Você pega o ministério para poder acertar as licitações e coisa e tal. É dinheiro, meu amigo, é dinheiro entrando, é um negócio que entra dinheiro para os partidos.
Mas uma coisa que os deputados gostam mais do que ganhar dinheiro é ganhar eleição, porque se você ganha a próxima eleição, você vai ficar mais 4 anos. Tem mais oportunidades de roubar lá na frente. Se você perde a eleição, você está fora do jogo, não consegue roubar mais nada. Então, por mais que esses partidos todos adorem ganhar ministério do governo, eles gostam mais ainda de ganhar a eleição. E eles estão vendo que o governo Lula está afundando, virou uma coisa podre, né? E esse é o problema do Lula. Essa pesquisa aqui veio bem na hora para dizer que, tá vendo, o Lula conseguiu recuperar, o Lula está recuperando aqui. A aprovação de Lula para de piorar. Não parou de piorar, tá bem lá no fundo no final das contas. E dependendo como você veja, continua piorando sim, né? Porque, de novo, o Lula teve um descanso porque ele não falou nada. Foi uma semana dedicada a bater em Bolsonaro e o Lula nem aparecer. Espera voltar a política normal aqui com o Lula falando besteira e coisa e tal, que já tá voltando, né? E dá para ver a empolgação do governo exatamente por isso. Porque o Lula está esperando realmente que, né, resolveu agora, conseguimos dar a volta por cima, vamos melhorar a popularidade. A Folha, além de falar que a coisa parou de piorar, também diz que o Lula venceria Bolsonaro e os principais nomes da direita se a eleição fosse hoje, né? Então fez aquele truquezinho de novo, de botar o Lula com o Bolsonaro aqui, com os outros nomes e coisa e tal, para mostrar que ele ganharia de todo mundo. A mesma história aqui com o Tarcísio de Freitas e não sei quem mais, fizeram um monte de coisa aqui para mostrar que o Lula ganharia. E a pesquisa sob encomenda para dar um ânimo para o Lula, porque ele está precisando. Lembra, a Folha quer muito reprovar a anistia, quer que a anistia não passe. Precisa dar força para o Lula, para o pessoal do Centrão achar que o Lula vai ganhar a eleição ano que vem, e daí voltar a apoiar o Lula. Senão, o Lula não chega a lugar nenhum. Outra coisa curiosa é o efeito Trump, né? Olha só o que eu falei para vocês, eu tô falando isso há um tempão. O Lula tava doido pro Trump botar tarifa alta no Brasil, ele queria muito tarifa alta no Brasil, não importa se isso ia prejudicar pra caramba as empresas brasileiras, se os brasileiros iam ficar na merda, não importa. Isso ia dar popularidade para ele, é tudo que ele quer, né? Ele cita aqui o caso da Cláudia Sheinbaum e do Zelensky, e poderia ser acrescentado aqui também o caso do pessoal do México, né? Do pessoal do Canadá, que o Trudeau até saiu e entrou outro primeiro-ministro do Canadá, mas o Partido Liberal do Canadá, que é o partido do Trudeau, e também o partido do Carney, né, que é o novo primeiro-ministro do Canadá, ganhou muito apoio também com essas questões do Trump, né? Mas eu reforço aquele ponto que eu já falei para vocês. O Lula está achando que no dia que os Estados Unidos atacar o Brasil, com retaliações contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal, que isso vai melhorar a popularidade dele. E não vai. Porque no caso da Cláudia Sheinbaum e do Zelensky e do Canadá também, o que aconteceu nesse caso foi o seguinte, foi visto como um ataque injustificado. Não havia nenhum motivo para o Trump atacar o Zelensky, ou atacar a Cláudia Sheinbaum, ou atacar o Canadá. O pessoal viu as tarifas como algo injusto, né? É muito diferente de quando o Trump fizer o ataque contra o Alexandre de Moraes, botar as sanções contra o Alexandre de Moraes aqui. Porque todo mundo sabe que realmente há motivos para isso, há certeza nisso daí, há clareza nesse ponto, né? O Lula tá doido para esse ataque, tá doido para ganhar essa popularidade do Trump, mas isso não vai vir, porque nesse caso o pessoal não vê o Brasil como injustiçado nessa situação. Também tem um outro ponto que o pessoal coloca aqui que eu acho que é importante aqui, ó. Preocupados com as chances de reeleição do Lula, devido à reprovação recorde, né? Aliados do presidente Lula estabelecem o começo de 2026 como prazo limite para reverter a baixa popularidade. No entendimento de petistas próximos a Lula, só com uma avaliação positiva próxima aos 40%, está muito longe, está em 29%, mesmo com essa melhoria aí do Datafolha e coisa e tal, está 29%. Distante hoje, Lula poderia assumir claramente a intenção de concorrer a um 4º mandato. Ou seja, o pessoal vai aplicar o método Biden no Lula, porque vai chegar o início de 2026, o Lula não vai ter a aprovação de 40%, a aprovação daqui é só ladeira abaixo, eles estão fazendo esse esquema aqui para tentar segurar a coisa por conta da aprovação da anistia, mas depois que passar a anistia eles não tem mais por que segurar, o Lula vai para o buraco completamente. Como eu falei para vocês, o problema do Lula é muito claro, a única maneira que ele tinha de melhorar a aprovação dele era baixar a inflação, era cortar gasto do governo, isso ele não tem como fazer mais, então já era, né? Aqui, ó, petistas citam economia e ligam a aprovação de Lula no Datafolha à economia, mas temem desajuste na comunicação. É aquela besteira de sempre, estão dizendo que melhorou lá no Datafolha porque a economia melhorou.
eu não sei se o pessoal viu melhoria na economia, não. Ao contrário, a economia continua piorando bastante. E questão de comunicação é aquela besteira que eu falo sempre para vocês. A comunicação do Lula é uma bosta mesmo, realmente tá errada pra caramba. Mas esse não é o problema é a política do Lula. Aliás, eu acho curioso isso, como de repente tem umas pessoas até lá na esquerda, no Brasil 247, concordando com essa opinião minha, que eu já falo há um tempão isso, tá? Isso aqui eu não tô tirando de ninguém, não. Eu falei isso aqui primeiro. Se alguém copiou de alguém, foi esse pessoal que copiou de mim aqui, ó. Aqui, ó. Está se criando um consenso de que governar se resume a um espetáculo das redes sociais, mas o problema atual é falta de política. E é o que eu venho falando desde tanto. As redes sociais são importantes sim, mas são importantes principalmente porque elas tiram o poder de você impor uma narrativa na população. No final das contas, se você quer ganhar apoio da população, você tem que ter boas políticas. Em última análise é isso. E o Lula não tem isso. O Lula fica nesse negócio de criar bolsa de não sei o que lá, criar benefício de não sei o que lá, que por um lado atinge pouca gente e piora a situação para muita gente, porque você tem a inflação afeta todo mundo, quem ganha o Minha Casa Minha Vida, quem ganha o Bolsa Família, quem ganha sei lá o que, é só uma fração da população que ganha aquilo, e no entanto você piora a inflação que piora para todo mundo, né? E além disso tem aquele outro problema que eu falei no vídeo de ontem também, que o pessoal percebe que esses benefícios, ok, o Lula criou esses benefícios todos, muito bom, bacana, legal, valeu Lula, mas não quer dizer que precise manter o Lula para o próximo mandato, porque agora já está criado o benefício, é melhor botar um outro presidente agora que resolva a questão da inflação. E resolve isso, ou seja, isso virou um problema para o Lula, né? O pessoal aqui está concordando com a minha tese de que o problema não é a comunicação. A comunicação é ruim também, não estou dizendo que a comunicação é boa, não, é ruim também. O Sidônio também está fazendo merda. Mas o problema do Lula é o próprio Lula, essa incapacidade dele de perceber que Estado sempre foi uma coisa ineficiente e agora está mais ineficiente ainda. Insistir em Estado como algo que vai resolver o problema das pessoas é um erro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.